Bom dia, manhã de 10 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 527. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 11, verso 12 ao 15, diz assim: No dia seguinte saíram de Betânia e teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Bom, qual é a dificuldade dessa passagem? É que em Mateus, capítulo de número 21, diz que Jesus entrou no templo, purificou, e depois do verso 18 em diante, diz que Jesus amaldiçoou a figueira. Afinal de contas, Jesus amaldiçoou a figueira antes de entrar para purificar o templo, conforme Marcos descreve, e depois entrou e purificou o templo, ou Jesus purificou o templo primeiro e depois amaldiçoou a figueira. Parece que as duas ocorrências não podem ocorrer juntamente. Vamos à solução. Jesus, na verdade, amaldiçoou a figueira quando estava indo para o templo, conforme o Evangelho de Marcos nos diz. Mas Mateus mostra que Jesus limpou o templo e que depois a figueira foi amaldiçoada numa segunda viagem, em Mateus 21, 18 até o 22. Marcos 11, verso 11, declara que Cristo estava entrando no templo no dia de sua entrada triunfal e que Cristo entrou no templo, conforme menciona Marcos, depois de amaldiçoar a figueira. E no verso de número 12 diz que Jesus, antes de entrar no templo, disse: Nunca mais coma fruto de ti. Mateus, no entanto, focaliza no outro dia, quando Jesus sai de Betânia e está voltando para a cidade, e a maldição que ele deu à figueira antes de entrar no templo. Mas a verdade é que Jesus já tinha expulsado os cambiadores, e tanto isso no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, que nós prestamos atenção. Em Marcos, no capítulo de número 11, nós vamos notar, no verso 21, que Pedro lembrou a Jesus que ele amaldiçoou a figueira. Então, note que apesar de Jesus ter amaldiçoado a figueira no Evangelho de Marcos, a figueira só morre no outro dia. Já Mateus focaliza que Jesus amaldiçoou a figueira e, portanto, a figueira veio a morrer. Então, não há nenhuma contradição entre o Evangelho de Marcos e o de Mateus, com exceção do fato que Mateus menciona a maldição da figueira depois da limpeza do templo. Mas não existe contradição, porque em Marcos, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ela também não seca imediatamente, só secou no outro dia. Portanto, não vemos nenhuma contradição entre Marcos e Mateus. É apenas uma questão de reconciliar as duas passagens e poder harmonizar o que cada evangelista fala, tanto de Mateus quanto de Marcos. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e, ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu. Clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 230 pastas
com 6.500 vídeos. É bastante pasta. Se você descer na primeira pasta, lá embaixo, começa o comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia é comentada para você nas primeiras 70 pastas. Depois você tem outras pastas, como a história da teologia cristã, esses 2 milênios de história. Você tem Manhã e Noite com Charles Spurgeon, as 16 verdades fundamentais que as Assembleias de Deus creem e pregam. Você vai ter Manhã e Noite com Charles Spurgeon. Você vai ter também lições da escola dominical, aulas de teologia. É bastante material para você estudar e aprender a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.